Meus amados, graça e paz. Amém? É uma alegria muito grande a gente voltar ao templo para juntos cultuarmos ao bendito Senhor, aquele que nunca nos desaponta, está sempre conosco, com o intuito de nos abençoar, de preencher a nossa alma, preencher o nosso ser. E somente Deus, somente a presença do Eterno pode verdadeiramente preencher a nossa alma. Ninguém mais. A religião não faz, as ideias também não. Somente a presença do único e verdadeiro Deus. Por favor, abra a sua Bíblia. No livro do profeta Abacuque, profeta menor, último capítulo 3, a partir do verso 17 até o verso 19. A minha versão pode ser um pouco diferente. Eu estou usando a Nova Almeida, portanto há algumas diferenças. Está escrito: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das coças e me faz andar nas minhas alturas. Amém. Continue com a sua Bíblia aberta. A gente vai pensar um pouquinho a respeito do texto inspirado de Abacuque. Curve a sua cabeça, feche os olhos. Eu acredito que você crê que o Senhor está presente aqui. Não estamos aqui por acaso. O Senhor nos trouxe. E o Senhor deseja comunicar a minha vida e a sua vida, a sua santa e preciosa palavra. Amado Deus, pelos méritos de Jesus, nosso Senhor, ousamos elevar o nosso pensamento e abrir a nossa boca diante do Senhor em oração. Reconhecemos a nossa total limitação. Sabemos quem somos e somos pecadores e carecemos da misericórdia do Senhor. Precisamos da presença do Deus Altíssimo. E agora, Pai, continua falando conosco. Usa mais uma vez a Tua palavra, como tens usado desde o início deste culto. A Tua palavra, Senhor, fala bem de perto a nossa vida. A Tua palavra chega à nossa alma, ao nosso coração e à nossa mente. Usa teu servo que fala contigo. Usa-o
segundo a tua santa e boa vontade. Que ele desapareça completamente e o Senhor seja apresentado, e o Senhor seja exaltado, o Senhor seja glorificado, o Senhor seja honrado aqui neste lugar. Assim, ó Deus, eu oro e agradeço pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Continue com a sua Bíblia aberta, meu irmão. A gente vai falar um pouquinho sobre o texto que lemos. Eu espero não ser muito prolixo. Vou pregar somente 55 minutos, mais ou menos. Portanto, espero contar com a paciência de vocês. O meu tema é vitória em tempo de crise. Vitória em tempo de crise. Algum tempo atrás, e já faz muito tempo, nem consigo recordar a fonte. Provavelmente eu li numa revista. Naquela época não havia celular, não havia YouTube, não havia nada dessas coisas tão modernas dos dias de hoje. E o texto dizia assim: o que fazer quando existem campos improdutivos no nosso viver? Quando as desilusões e frustrações da vida comparam-se às figueiras sem flores e videiras sem frutos. O que fazer quando o nosso existir vai deixando de existir e a nossa vida vai parecendo sem vida, sem brilho, sem calor, sem sentido? À semelhança de campos sem plantações, sem flores, sem rios, sem criação. O sentimento que brota é que a alegria já fugiu da nossa alma, deixando-a vazia como aprisco sem ovelhas e currais sem as vacas. Como diz Abacuque, exatamente no verso 17. É o que diz Abacuque no verso 17. Diante dessa perspectiva, será que há uma porta de emergência? Será que há uma porta de saída para essas crises cinzentas que frequentemente abatem-se sobre a existência humana? Será que há uma porta de emergência? Será que há uma saída? Será que há um caminho? Será que há outra situação? Será que ainda existe esperança? Será que a alegria pode ser devolvida? Será que a paz voltará a reinar dentro de nós? Abacuque garante que sim. E quem garante não é nem mesmo Abacuque, é o Deus de Abacuque. É o Deus que inspirou Abacuque. E ele escreveu estas palavras que falam tão de perto a minha vida
e a sua vida. Mas deixe-me rapidamente falar um pouquinho sobre o profeta Abacuque. Abacuque, contemporâneo de Naum, de Sofonias e de Jeremias. Este, no caso Jeremias, profetizou sobre os 70 anos de exílio babilônico. Portanto, Abacuque estava vendo o declínio do reino de Judá. Ele estava vendo a situação caótica se estabelecendo no reino de Judá, principalmente durante os reinados de Josias e Jeoaquim. Então, seu ministério, o ministério de Abacuque, pode ser situado na época logo após a queda de Nínive, quando os caldeus, no caso os babilônicos, comandados por Nabucodonosor, cresciam em poder. Um reino poderoso que exilou o povo de Deus. A situação do tempo de Abacuque era, portanto, tempo de calamidade em todos os sentidos. O profeta entendia que a convulsão social causada pela pobreza, fome e seca não frustraria a sua vida. Sabem por quê? Porque a esperança de Abacuque estava no céu. A esperança de Abacuque não estava nos homens, estava no eterno. Estava no Deus criador de todas as coisas, no Deus que dirige a história, que soberanamente dirige todas as coisas. Portanto, Abacuque esperava em Deus, porque Abacuque discernia que pela graça e poder de Deus, acontecesse o que acontecesse, ele podia continuar se regozijando em seu Deus, pois Abacuque cria que a vitória lhe pertencia, não obstante o tempo de crise, não obstante o tempo de luta, de dor, de agonia da alma, de sentimento de tristeza. A sua crise seria vencida. Então, meus amados, vejamos nos versículos que lemos a receita. Eu a considero uma boa receita prescrita pelo profeta Abacuque, que nos ensina a esperar pela graça de Deus. Existe coisa melhor do que esperar em Deus? Esperar no homem ou nos homens é complicado. Esperar nos sistemas é complicado. Porém, esperar em Deus traz à nossa alma expectativa nova. E não somente expectativa, traz à nossa alma certeza plena. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Portanto, o profeta ensina que pela graça de Deus podemos vencer as frustrações, desânimos, tristezas e derrotas do nosso existir. Amém, irmãos? A gente pode louvar a Deus, a gente pode confiar em Deus, a gente pode recorrer a Deus,
A gente pode se quedar aos pés do Senhor, sabendo que Ele é fiel. A Bíblia diz que Deus é fiel. A Bíblia não diz que eu e você somos fiéis. A Bíblia não diz que temos que confiar nos nossos pastores porque eles são fiéis. Evidentemente, todo pastor tem que ser fiel, todo crente tem que ser fiel, porém, a fidelidade é a de Deus. E é nele que nós aguardamos. Então, a primeira receita, Abacuque diz que devemos nos alegrar no Senhor, ao invés de permitir que a tristeza invada o nosso ser. Alegria no Senhor, alegrar-se no Senhor, apesar de todos os sintomas da crise descrita pelo profeta serem reais, como a ausência de colheita, era a sua dura realidade. A ausência de colheita, os rebanhos raros, a tristeza dominando a sociedade, a desilusão ocupando as mentes e os corações. Agora observe o que diz o profeta no verso 18. Olhe para a sua Bíblia. Olhe para a sua Bíblia. Apesar desse panorama sombrio, apesar da tristeza, apesar da crise, Abacuque escreveu: mesmo assim, diante desse quadro sombrio, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Aleluia. Você pode dizer amém, meu irmão? Amém. Que coisa extraordinária. Diante daquele quadro de tristeza, de dor, de calamidade, de desesperança, aí Abacuque diz: mesmo assim, diante desta crise cinzenta, eu continuo me alegrando no Senhor e exultando no Deus da minha salvação. Deixe-me apresentar a vocês alguns textos bíblicos específicos sobre esse contentamento no Senhor, contentamento em Deus. Lá em Provérbios está escrito: o coração alegre embeleza o rosto, formoseia o rosto, dá um jeito diferente no rosto. Mais um texto escrito por Salomão: o coração alegre é bom remédio. Um coração cheio de alegria, cheio de contentamento, é um maravilhoso remédio, é um antídoto para a tristeza, para a calamidade, para a dor, para o sofrimento. O coração alegre é bom remédio. Neemias também reconheceu que a alegria verdadeira e perene desce do trono de Deus, desce do trono do Senhor, e exortou o seu povo dizendo o seguinte: não fiquem tristes diante de uma cidade queimada, de portões queimados, de uma cidade vencida. Não fiquem tristes. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Não fiquem desanimados diante das circunstâncias,
porque a alegria de vocês é a força do Senhor. Provavelmente, quem sabe, eu não sondo mente nem coração, mas há um que sonda mente e coração. Quem sabe você esteja questionando: por qual motivo devemos nos alegrar e nos regozijar em Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar e a situação é tão caótica a ponto de afugentar toda nossa esperança? Qual é a motivação para a alegria? Qual é a motivação para o riso? Qual é a motivação para o contentamento? Abacuque oferece à minha vida e à sua vida uma resposta cabal, completa, direta, objetiva. Ele vai diretamente ao ponto quando ele diz: porque Ele é o Deus da sua salvação. Amém, meu irmão? Porque Ele é o Deus da sua salvação, diz o verso 18. Portanto, no Deus da nossa salvação devemos nos alegrar, e a tristeza que gera derrota deve ser banida para sempre. Aleluia! Banida para sempre. Porque está presente aquele que é a nossa alegria, aquele que preenche o nosso ser, aquele que preenche a nossa alma, aquele que preenche a nossa vida. A tristeza deve ser banida para sempre. O profeta Isaías, ele diz que o Espírito do Senhor está sobre nós. E o Novo Testamento diz que Ele está dentro de nós, para nos abençoar com óleo de alegria, em vez de pranto. Óleo de alegria, em vez de pranto. É o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Veste de louvor, em vez de espírito vencido, de espírito angustiado. Veste de louvor, uma vida revestida de louvor, direcionada ao Deus eterno. Portanto, a ordem bíblica é: alegre-se no Senhor. Está triste, meu irmão? A ordem bíblica para a sua vida é: alegre-se no Senhor. Está triste, minha irmã? A ordem bíblica é: alegre-se no Senhor, independentemente de qualquer situação circunstancial. Independentemente de qualquer situação circunstancial. Sabem por quê? Porque a alegria do Senhor é mandamento ultra circunstancial. A alegria do Senhor independe das circunstâncias externas. A alegria do Senhor foi posta dentro de nós, através do Santo Espírito que mora em nós. Ele é o bendito Consolador que está dentro de mim e está dentro de você. Mas vamos para o segundo ponto. A segunda receita de Abacuque. Ele diz que o crente precisa se fortalecer no Senhor. Fortalecer a sua vida no Senhor. Meus amados, na maior parte dos casos, diante das crises, as pessoas enfraquecem, sucumbem, desistem.
baixam a cabeça, choram desoladamente, e alguns até se decepcionam com Deus, e até ficam com raiva de Deus, e até questionam a ação de Deus. Enfraquecem, fogem da luta e perdem o interesse pela vida. A receita do profeta Abacuque manda a pessoa buscar força em Deus. Presta atenção na linguagem do profeta no verso 19. Olhe para o verso 19, por favor. Olhe para o verso 19. Abacuque, diante daquela crise cinzenta, ele diz: o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é a minha cidadela. O Senhor é o meu refúgio. Quando a situação aperta, quando o cerco externo aperta, eu sei exatamente para onde correr. Eu vou para Deus, e Deus é a minha fortaleza, e Ele, somente Ele, meu querido irmão, é a sua força. Somente Deus, minha querida irmã, é a sua força, em nome de Jesus. Deixe-me contar uma história bíblica. Encontra-se lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Rapidamente. O capítulo 30 de 1 Samuel narra um acontecimento na vida de Davi, quando ele estava fora de Jerusalém, exilado, que serve de exemplo para todos nós. Davi e seus homens voltavam para casa, exaustos, num país diferente, numa cidade que não era a sua cidade. Voltava com os seus homens para casa, exaustos, depois de uma batalha, e a cidade em que moravam estava completamente destruída. Não havia mais nada, somente destruição, fogo, a família levada embora, os filhos levados embora, as esposas levadas embora. O fogo ou as chamas lamberam as casas, os bens saqueados, a família levada cativa, as esposas levadas cativas. Depois da angústia, se abate sobre Davi uma angústia profunda, e aqueles homens choram, e choram muito. Davi chora. Diz a palavra que depois do choro, daquele momento de sentimento de profunda tristeza, a palavra diz que Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Aleluia. Davi se animou de novo no Senhor seu Deus. E ele se levanta. Depois de reanimado no Senhor, Davi partiu para a ação e tomou tudo de volta. Observe o que está escrito. Assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. Quem agiu na vida de Davi
aquele que era a sua fortaleza. Animado no Senhor, ele partiu para a ação. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, a vitória veio porque, ao invés de se deixarem vencer pelo abatimento, Davi e os seus 600 homens se levantaram e se esforçaram no Senhor. E você? E você? E você? E você? E você? E você? Qual tem sido a sua reação diante das circunstâncias avassaladoras da vida? Como você age? Qual é a sua ação? Você tem seguido o exemplo dos heróis da fé? De homens cheios de Deus? De homens usados por Deus? Tem seguido o exemplo dos heróis da fé, a respeito dos quais a Bíblia afirma que, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Meu amado irmão, não se abata diante das circunstâncias avassaladoras da vida. Maior é o seu Deus do que as situações adversas. Maior é aquele que está dentro de você. Maior é aquele que age através de você. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Então, meu irmão, preste atenção. Faça agora um exercício de recordação. Tente lembrar. Pesquise a sua mente, vasculhe a sua mente. Vá para dentro de si mesmo, para o seu coração, para a sua alma. Meu irmão, tente lembrar se alguma vez o Senhor te abandonou. Tente lembrar. Talvez você diga assim: pastor, houve um momento na minha vida que eu pensei que Deus havia me abandonado. Eu não via nem as pisadas do Senhor, nem as minhas pisadas, caminhando pela praia da vida. Aí eu quero dizer a você nesta noite, que neste momento, quando você não viu seus passos da areia, é porque o Senhor estava com você nos seus braços, aleluia, conduzindo você vida afora. Ele é a sua fortaleza, em nome de Jesus. Faça, portanto, mais de uma vez do Senhor a sua fortaleza e a sua força. Em terceiro lugar, a receita de Abacuque: ter os pés ligeiros como os da corça. Ter os pés ligeiros como os da corça. As crises da vida tendem a nos levar a um estado de apatia e ficamos completamente sem iniciativa para tentarmos, de alguma maneira, reverter a situação do momento. Porém, a semelhança de um atleta de corrida, usando essa metáfora de um atleta de corrida de obstáculos, um atleta bem treinado e preparado, que avança resolutamente pela pista de corrida, superando os obstáculos com o objetivo de alcançar a vitória. De igual modo, acontece com a minha vida e com a sua vida.
Acontece com o povo de Deus, com o povo do Senhor, com o povo que ama, que adora, que serve o Deus único e verdadeiro. Este povo caminha vida afora, crendo na vitória, porque o nosso Deus é o Deus da vitória. Ele não é o Deus da derrota. Ele é o Deus da vitória. E o crente em Cristo anda de fé em fé, superando os obstáculos, tal qual o corredor de obstáculos, vencendo os obstáculos, porque está olhando, está mirando naquele que é o autor e consumador da fé. Meus amados irmãos, o crente em Cristo vai transpondo barreiras, saltando muralhas, vencendo o desânimo e certamente chegará no pódio eterno. Aquele atleta, ele vai para o pódio e recebe uma grinalda, uma coroa de flores que murcha. Mas no pódio eterno receberemos a coroa imarcessível. Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Abacuque orou dizendo: o Senhor Deus, verso 19, o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Observando também o exemplo de um homem de Deus, de um servo do Deus Altíssimo, o apóstolo Paulo, que escreveu, irmãos, observem o que Paulo escreveu na carta aos Filipenses, quando ele estava lá naquela prisão em Roma, na sua primeira prisão, chamada prisão domiciliar. Aí Paulo escreve: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Aí completa Paulo: prossigo para o alvo, aleluia, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu e vocês caminhamos olhando para o nosso alvo definitivo. Crente não é derrotado, crente nunca é vencido. O crente pode estar prostrado numa cama, ele pode ser paciente terminal, porém ele continua olhando para o alvo e ele sabe que chegará ao pódio eterno, em nome de Jesus, em nome do Senhor, com os pés ligeiros como os da coça. A coça é a fêmea do veado. Pela graça de Deus seremos capazes, pela graça, meu irmão, pela graça, minha irmã, pela graça, igreja, pela graça, povo de Deus, seremos capazes de superar todos os obstáculos e chegaremos lá. Amém, meu irmão? Amém. Chegaremos lá. Quem nos garante? Aquele que já nos deu a vitória. Em quarto e último lugar, a receita de Abacuque nos ensina que devemos levantar do vale da depressão e caminhar nas alturas. Crente fica depressivo? Fica. Eu fiquei depressivo 2 anos. 2 longos anos.
indo para o gabinete, pregando, atendendo. Pelas madrugadas não dormia, chorava, clamava, pedia misericórdia do Senhor. Andei pelo vale da depressão, sim, mas no fundo da minha alma eu sabia que o meu Deus estava comigo. Ele jamais me abandonaria naquele momento de dor profunda. E eu aprendi que pela graça de Deus eu poderia me levantar do vale da depressão e caminhar nas alturas do eterno. Louvado seja o seu nome para sempre. Aprendi, com a graça de Deus, a vencer a tristeza da minha alma. Aprendi a caminhar nas alturas do Senhor. Aprendi e reconheci que com a graça de Deus eu poderia deixar o vale sombrio da depressão. Eu aprendi, caminhando com o meu Senhor, caminhando com o meu Deus, caminhando com a sua palavra, crendo nas suas promessas, crendo que eu poderia sair daquele momento. Eu poderia caminhar nas alturas e fazer como a águia que busca as massas de ar quente das alturas celestes para ali planar acima dos ventos e tempestades que vêm para abatê-la. Eu aprendi esta verdade, que pela graça eu poderia estar acima dessa tempestade. Pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, pela bondade do Senhor nosso Deus. Isaías 40, 31. Observem que promessa imorredora, que promessa bendita para a sua vida, meu irmão, para a sua vida, minha irmã. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, através da oração, através da entrega da alma, através da entrega da vida, através da entrega de todos os sentimentos a Deus, através da oração, alcançamos as massas de ar quente da comunhão plena com Deus. E o Espírito do Senhor nos faz descansar e planear acima dos problemas e crises da vida, dando-nos o descanso e o refrigério completo em Cristo Jesus. Meu irmão, minha amada irmã, aprendam. O Senhor nos ama. E o Senhor nosso Deus é muito maior do que os nossos problemas. Com Ele somos maiores do que os nossos problemas, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Aí Abacuque escreveu: Ele me faz andar nas minhas alturas, Ele me faz planear acima dos problemas da existência. E eu quero concluir. Deixe-me fazer algumas perguntas. Qual o campo árido e improdutivo de sua vida, no qual você já não vê flores, frutos ou criação? Será o seu lar, seus filhos, sua esposa, a sua vida profissional, os seus negócios, os seus estudos, sua saúde, a sua vida sentimental? Seja qual for em sua vida o campo sem mantimentos, a plantação sem flores e a seara sem frutos,
e o aprisco sem ovelhas, e o curral sem gado. A solução é ter a mesma determinação do profeta Abacuque. Escute, meu irmão, escute, minha irmã. Saia daqui nesta noite com o coração cheio de fé, cheio de esperança, cheio de alegria, cheio de contentamento. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer. Com ele você salta muralhas, desbarata exércitos, como escreveu Davi, pois contigo, Senhor, posso atacar exércitos. Os meus problemas, o meu dia a dia, os meus questionamentos, as minhas lutas íntimas, os meus problemas pessoais, contigo, Senhor, posso atacar esses exércitos. Com o meu Deus, salto muralhas. Com o meu Senhor, salto muralhas. Ele conhece veredas, e Ele vai te conduzir em triunfo e segurança. Não esqueça que caminhos mais difíceis trilhou nosso Salvador para nos dar a salvação, humilhando-se, sofrendo, sendo perseguido e por fim morrendo cravado numa cruz. Ele é vitorioso, e ao terceiro dia a figueira, aleluia, voltou a florescer, a vide encheu-se de frutos, a oliveira produziu o precioso azeite, os campos abundaram em mantimentos, as ovelhas retornaram para o aprisco, e os currais se encheram de criação. Portanto, seja qual for a sua crise, em Deus você pode ter vitória em tempo de crise. Amém, meu irmão? Em Deus você pode ter vitória, sim, em tempo de crise. Lembre-se, ao anoitecer pode vir o choro, a tristeza, o desânimo, a decepção, a angústia, a dor, o sofrimento, o padecer, as lágrimas, a noite sem dormir, noite longa, noite cinzenta, noite escura, mas a alegria vem pela manhã. Louvado seja o Senhor para todo o sempre. Amém. Fique em pé, por favor, meu irmão. Com a permissão do pastor da igreja, eu gostaria de orar por você. Posso? Não sei qual é a sua situação hoje à noite, a sua crise, a sua dor, o seu sofrimento. Não sei, mas o Senhor está aqui, Ele sabe. E o melhor, Ele está aqui para oferecer a vitória à sua vida, oferecer a você vitória em tempo de crise. É uma enfermidade, Ele pode curar. É um problema familiar, Ele pode resolver. É um problema profissional, Ele pode resolver. É um filho que está causando dor à sua alma, o Senhor pode restaurar. Seja qual for a crise, eu gostaria de orar por você. Se você quiser sair do seu lugar, vindo aqui à frente, vamos orar juntos. Vamos colocar tudo no altar de Deus, sabendo que o Senhor pode todas as coisas. Não sou eu, não é o pastor Edson, não são os pastores da igreja, não são os presbíteros. É o Senhor.